Ele diz que, assim como o peixe traga o anzol, assim como o peixe que traga o anzol que estava oculto na isca, causando a sua morte, Satanás recebe o homem Jesus sem saber que Deus estava nele, e assim é fisgado e derrotado. No meio da página 342. São Gregório, que possuía um conhecimento médico avançado para aquela época, usa esse conhecimento para explicar que Deus age com o pecador da mesma forma que o médico que é obrigado a ministrar tratamentos muito dolorosos no paciente, que pode até causar a sua revolta, mas que lhe restitui a saúde, e este, por fim, se vê muito grato ao médico, comparando isso com o sofrimento da purificação das almas, onde todos, por fim, renderão graças a Deus, no meio da página 347. E a isso eu digo, aleluia. Muitos perguntam, até os dias de hoje, como pode Jesus Cristo ter vencido o mal, se o mal continua existindo no mundo? E São Gregório explica que o mal é como em uma serpente, quando recebe o golpe mortal sobre a cabeça. Ou seja, sua morte já é certa, mas o corpo continua se debatendo e assustando. No meio da página 354. Ele explica que a natureza ruim dos piores pecadores, já purificada depois de longos séculos, será reconduzida a Deus sã e salva. Mas os que já foram batizados não necessitam da outra forma de purificação. Meio da página 372. Isso é o pensamento de todos os teólogos nos 5 primeiros séculos do cristianismo, como, por exemplo, Tertuliano, que viveu entre 160 e 230. Em Tertuliano, esse intervalo entre a morte e a ressurreição é a ocasião de purificação para todos, com exceção dos mártires. Em seu escrito, e no escrito de Tertuliano, De Anima, capítulo 58. São Gregório explica a Eucaristia de forma brilhante, nas páginas 373 a 379, dizendo que Deus se transformou num homem, que se transformou em pão, que se transformou naquele que o consumiu. Meio da página 377. Explica o mistério da Santíssima Trindade, no meio da página 379. Se alguém falasse para São Gregório de Nissa que somente os justos que cometeram pecados leves serão purificados no suposto purgatório, e que os outros pecadores ficariam eternamente no inferno, sofrendo terrível e infinitamente, com certeza o santo diria que não compreenderam as Sagradas Escrituras. São Gregório de Nissa termina o seu último escrito, a Grande Catequese, dando um exemplo disso, ao revelar que Nicodemos, mesmo sendo muito inteligente, muito bondoso e profundo conhecedor das Sagradas Escrituras, lamentavelmente não conseguiu compreender Jesus. Final da página 382. Os teólogos católicos irão dizer que essa purificação, depois da morte, revelada por São Gregório de Nissa ao longo dos seus escritos, é a confirmação de que existe um purgatório. Mas veja, Joaquim Jeremias, um dos mais respeitáveis teólogos e linguistas do mundo, elogiado por inúmeros especialistas, entre eles o Papa Bento XVI, que cita-o 9 vezes como referência no seu livro Jesus de Nazaré, onde no início da página 165 diz, abre aspas, Joaquim Jeremias, ao qual devemos um livro fundamental sobre as palavras de Jesus, fecha aspas. Pois bem, esse livro, elogiado pelo Papa teólogo,
tem o título de As Parábolas de Jesus. E na página 186 desse livro, Joaquim Jeremias, ao fazer uma exegese do texto O Rico e o Lázaro, de Lucas 16, 19 a 31, nos faz uma revelação de que, abre aspas, o versículo 26 mostra que Jesus não conhece uma doutrina do purgatório, fecha aspas. Já no início desse livro, na página 9, Joaquim Jeremias denuncia que nos meados do século I já houveram adulterações dos ensinamentos de Jesus, ao dizer, com efeito, já nos inícios, nos primeiros decênios depois da morte de Jesus, as parábolas sofreram certos desvios na sua interpretação. E como notável linguista bíblico diz que a tradução das parábolas para o grego acarretou inevitavelmente desvios de sentido, fecha aspas, na página 112 do seu livro As Parábolas de Jesus. Se nem mesmo o Papa Bento XVI duvida da exegese bíblica de Joaquim Jeremias, por que alguém duvidaria da sua afirmação de que o purgatório, tal qual é doutrinado pela Igreja Católica, não existe? Se não existe purgatório, então que purificação é essa depois da morte? Vamos descobrir qual é. É preciso deixar bem claro que não sou eu quem irá afirmar isto. Veja, o famoso jornalista americano Jim Bishop, no seu livro intitulado O Dia em que Cristo Morreu, da editora Record, fez uma pesquisa séria sobre as crenças do povo judeu no tempo de Jesus, revelando acreditarem que com a vida do Messias, abre aspas, os mortos ressurgiriam, os pecadores na Geena, sofrendo sob o fogo perpétuo, seriam recuperados, fecha aspas, na página 75. Todos sabem que Vale de Inon é sinônimo de Geena e de inferno. Pois bem, no dicionário enciclopédico da Bíblia, na página 623, ao citar Jeremias 31:40, o texto bíblico de Jeremias 31:40 diz, abre aspas, mas é só temporariamente que o Vale de Inon será destinado a lugar de execução. Pois virá um tempo em que o Vale dos Cadáveres e da Cinza será dedicado a Javé. Fecha aspas. Será que esse dicionário de teologia estava preocupado somente com a geografia desse lugar? Pois o mesmo dicionário, na página 624, continua. Para certas categorias de pecadores, admitia-se a possibilidade de uma purificação, de modo que depois de um lapso de tempo seriam libertados da Geena. E então, se esse dicionário é católico, e é preciso deixar bem claro isso, estaria se dirigindo a um espaço geográfico, a uma poesia ou um romance? Pois ele mais adiante continua dizendo que os pecadores, abre aspas, descem temporariamente para a Geena, a fim de serem purificados pelo fogo. Alegava-se Zacarias 13:9, desde o princípio do século II DC. Ensina-se que também a Geena, já existente, pode purificá-las para poderem entrar no paraíso. Fecha aspas. Na página 1238 desse dicionário. Mas muitos dirão que estou ficando louco com esses estudos, que na verdade todas essas referências desse dicionário indicam ser o purgatório, e que os editores trocaram a palavra purgatório por Geena, etc. e etc. Mas o próprio dicionário, ao refletir sobre 1 Coríntios 3, de 10 a 17, revela na página 1239 que, abre aspas, tal salvação será como que pelo fogo,
Comparação essa que a caracteriza como penosa e dolorosa. Não se trata, portanto, do fogo do purgatório. Fecha aspas. E então, qual católico ousará afirmar que esse dicionário está errado? Qual? No Evangelho Apócrifo, História de José, o Carpinteiro, capítulo 13, diz que José, o pai adotivo de Jesus, temia o rio de fogo, mais conhecido como o inferno, ou Geena. Veja, abre aspas, de acordo com o que se acreditava em sua época, José temia os demônios postados nesse trajeto que, mudando constantemente de face, tentavam assustar a alma que transitava junto a eles, e sentia pavor perante a proximidade do Cérbero, do inferno, ou das ondas do rio de fogo, no qual as almas devem ser purificadas na outra vida antes de alcançar Deus. Fecha aspas. Francês Queré nos revela a mesmíssima informação no seu livro Evangelhos Apócrifos, nas páginas 117 até a página 128, onde o próprio Jesus Cristo diz, abre aspas, e o rio de fogo que se encontra diante de meu Pai e que purificará todas as almas. Fecha aspas. História de José o Carpinteiro, capítulo 26. Para quem pensa que terminou, ainda existe uma revelação muito mais grandiosa, revelada no Apócrifo, chamado Atos de Pôncio Pilatos, mas vergonhosamente omitido pela Igreja há muitos séculos. Esse apócrifo é anterior ao ano 150 e, quiçá, foi escrito ainda no século I. Pois São Justino Mártir, que foi o maior apologista cristão do século II, e nos livros Evangelhos Apócrifos, na página 145, e também Apócrifos, os proscritos da Bíblia, na página 221, dizem que, abre aspas, já em 150, Justino, em seus escritos, cita um texto denominado Atos de Pôncio Pilatos, narrando o que aconteceu após a crucificação. Fecha aspas. Nesse apócrifo citam o nome dos dois ladrões crucificados com Jesus, que foram Dimas e Gestas, em Atos de Pilatos 9:5, o nome do soldado que feriu o peito de Jesus, chamado Longinos, Atos de Pilatos 16:7, e o mais importante de tudo, é revelado pela primeira vez na literatura cristã o sinal da cruz na testa, 3 vezes nesse Atos de Pilatos, capítulos 17:3, 24:2 e capítulo 26. Esse sinal da cruz na testa é utilizado inúmeras vezes no ponto máximo de todos os sacramentos e de todas as liturgias da Igreja, mas, inexplicavelmente, o texto mais importante desse apócrifo é completamente omitido pela Igreja até os dias de hoje. Esse texto está em Atos de Pilatos, capítulos 21 até o capítulo 23. Nele é descrito que Satanás e o Hades discutiam no inferno sobre a morte de Jesus, que estaria indo para lá, onde eles pretendiam prendê-lo com muito mais força do que os outros seres humanos. Entretanto, abre aspas, mal tinha pronunciado estas palavras, as portas de bronze quebraram-se e as barras de ferro partiram-se, e todos os mortos foram desligados das cadeias que os retinham, e nós com eles. E o Rei da Glória entrou, sob a forma de um homem, e as trevas do inferno tornaram-se esplendorosas. Logo o Hades gritou, fomos vencidos. Hades disse a Satanás, vira-te e vê, já não restam mortos. E continuou dizendo a Satanás, querendo matar o Rei da Glória, tu mataste-te a ti mesmo. Fecha aspas.
Somente o próprio Senhor Deus tem poder de sobra para descer ao inferno, destruindo-o para sempre e libertando toda a raça humana. Para quem se escandalizar com isso, saiba que nas antigas Bíblias de Jerusalém, das edições paulinas, o título do texto de 1 Pedro 3, 18 a 20 é a descida, a ressurreição, abre aspas, a ressurreição é a descida ao inferno, fecha aspas. Mas muitos teólogos mal informados dirão que esse inferno não é o inferno propriamente dito, que se trata de um erro de impressão, que na verdade é o lugar para onde todos os mortos vão, sepultura, túmulo, mansão, região ou morada dos mortos, Sheol, etc, etc e etc. Vou citar várias fontes revelando que essa descida de Cristo ao inferno, citado no apócrifo Atos de Pôncio Pilatos e aludido no texto de 1 Pedro, não é uma mera poesia, um conto de fadas, uma invenção de quem não tinha o que fazer ou uma fábula mitológica, mas é um acontecimento real, concreto, verdadeiro. Embora isto deixe os católicos chocados, o próprio Papa Bento XVI, na página 40 do seu livro Jesus de Nazaré, revela a descida de Jesus ao inferno de que fala a profissão de fé. Fecha aspas. Muitos católicos irão dizer que isso não é possível, que o Papa estava se referindo não estava se referindo ao inferno propriamente dito, que isso deve ter sido um erro de impressão e outras baboseiras desse gênero. Então vamos a outras fontes, né? Santo Atanásio, que viveu no século IV, diz da descida da palavra ao inferno na sua epístola a Epicteto, verso 5 e seguinte, e conforme está no livro Patrística, na página 217. Eusébio de Cesareia, o maior historiador cristão dos 4 primeiros séculos, escreveu que Cristo, abre aspas, foi crucificado e desceu ao inferno e rompeu barreiras que nunca haviam sido quebradas e ressuscitou. E também ressuscitou com ele os mortos que dormiam havia séculos, fecha aspas, na sua história eclesiástica, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, no final da página 45. É só conferir. Exatamente igual ao texto omitido do apócrifo, Atos de Pôncio Pilatos. Esse dormiam do texto não deve ser interpretado como estando inconscientes, mas é como os cristãos primitivos se referiam aos que já haviam morrido, lógico. No livro O Jesus que eu nunca conheci, no início da página 89 diz, abre aspas, o credo dos apóstolos forçou o caminho através da vida de Jesus num único parágrafo, começando com o seu nascimento e passando imediatamente para a sua morte, descendo ao inferno e subindo ao céu. Fecha aspas. O mais famoso reformador protestante, Martinho Lutero, ao comentar o credo dos apóstolos, disse que Cristo primeiro desceu ao inferno e ali manifestou-se como vencedor. Fecha aspas. Isso está no livro Conversas com Lutero, História e Pensamento, no final da página 219. Também exatamente igual ao apócrifo Atos de Pôncio Pilatos. No livro O que Jesus quis dizer, na página 130 diz, abre aspas, eis porque o término da sua salvação na história é a descida ao inferno. Isso não é mencionado no Novo Testamento, salvo por uma referência bastante dúbia em um verso notoriamente obscuro. 1 Pedro 3,19,
mas está contido nos primeiros credos e juramentos de batismo, mostrando que faz parte da revelação que foi pregada. Fecha aspas. Algum de vocês saberia responder por que essa revelação desceu ao inferno foi mudada do credo dos apóstolos para desceu à mansão dos mortos, usada até hoje em dia? A resposta é o que estavam a resposta é que os que estavam reunidos no Concílio de Nicéia em 325 achavam essa revelação pesada demais, incompreensível demais para suas cabeças. John Dominic Crossan, um dos maiores especialistas do mundo nos primórdios do cristianismo e autor do best-seller O Jesus Histórico, revela na página 196 do seu livro intitulado A Última Semana que o desceu ao inferno fazia parte do símbolo dos apóstolos original, mas foi vergonhosamente omitido e substituído por desceu à mansão dos mortos, que é muito mais compreensível para aquelas cabeças. Veja, o acontecimento desceu ao inferno, mencionado no credo dos apóstolos, mas omitido no credo de Nicéia, fecha aspas. Voltando a São Gregório de Nissa, talvez muitos digam, nunca ouvi falar nada desse santo, que ele não passa de um pobre coitado, que nem sequer sabia o que estava dizendo, e que, com um pensamento desses, de que toda a humanidade será redimida e salva, sem exceção, então nem sequer deveria ser chamado de santo, mas de louco. Entretanto, São Gregório de Nissa foi o teólogo que mais se destacou no Concílio de Constantinopla I, em 381 DC, ao ponto de ser declarado coluna da ortodoxia. Ele é comparado a São Tomás de Aquino, que viveu no século XIII, considerado por muitos como o maior teólogo de todos os teólogos católicos, pelo seu zelo em sintonizar com perfeição os dados da fé com as exigências da razão, conforme o livro Um Santo para Cada Dia, na página 81. Por causa da sua genialidade nos estudos bíblicos, São Gregório de Nissa foi declarado, 4 séculos depois da sua morte, o pai dos pais da Igreja, no Concílio de Nicéia II, em 787, conforme o livro Crítica Textual do Novo Testamento, no meio da página 70, ou seja, é como se o declarassem o mais sábio de todos os pais da Igreja, até aquele momento. Com um histórico desses, quem ousaria questionar que São Gregório de Nissa não compreendeu direito os manuscritos gregos originais das Sagradas Escrituras, disponíveis em sua época? Quem é teólogo, especializado em crítica textual dos manuscritos gregos, sabe do que estou falando. E, se ele compreendeu por que seus escritos jamais foram divulgados nas igrejas em geral, nas catequeses, nas escolas dominicais, nos debates religiosos ou nos seminários de teologia, por que será? Depois de estudar minuciosamente tudo isto, é impossível continuar acreditando na condenação sem fim dos seres humanos no inferno, conforme nos é doutrinado pela Igreja Católica e copiado pelas igrejas evangélicas em geral, que só serviu para impor um terror indescritível nas pessoas, durante muitos séculos, sendo esse o mais poderoso instrumento manipulador do sistema religioso em todos os tempos e em todos os lugares. São Francisco de Assis, que viveu no século XIII, era radicalmente contra toda e qualquer forma de dominação eclesiástica pelo medo, pelas proibições e excomunhões.
É o que nos revela Jacques de Goff na página 107 do seu livro São Francisco de Assis. É por tudo isso e muito mais que peço, São Gregório de Nissa, estando na glória de Deus, rogai por nós.